Live todas as terças e sextas a partir das 8 horas aqui no canal. Então já se inscreve e eu te vejo lá. Wallace Souza, o apresentador que por audiência. Vocês podem ver, né, rapaziada? Ninguém tá normal, mano. É apresentador mandando a rapaziada de F pra conseguir fazer matérias jornalísticas. São o pessoal lá do hospital passando coisa errado pra você ficar mais doente e você voltar lá. Só tem gente louca nesse mundo. Mas beleza, né? Vamos ver. Esse do Wallace eu nunca ouvi falar. Nunca, nunca, nunca. Como o Esse nosso, velho tem aura? principalmente agora Tem. em que a disputa pela atenção do público conta com uma concorrência quase infinita, não seria difícil encontrar alguém que brincasse com o fato de que poderia para ter mais audiência, hã? Demonstrando que iria Que longe para loucura, mano. conseguir vencer essa disputa. Mas e se isso não fosse apenas uma brincadeira? Hã? Um caso que chocou o Brasil há alguns anos, Ó um anão. chegando ao ponto de ganhar uma série documental em uma grande plataforma de streaming Caraca, mano, mas que que bizarro, divulgou né? a história para o mundo todo. E já que estamos falando de disputa de atenção em um mundo repleto de telas, muito obrigado por escolher estar com a gente aqui neste vídeo de hoje. Vamos então ao caso de Wallace Souza, o apresentador acusado de encomendar as para ter audiência. Nossa história se passa no estado do Amazonas. Wallace nasceu em 1958 Amazonas. em uma família de muitos filhos. Na década de 1970, ele ingressa na polícia, supostamente motivado a lutar Caraca, contra o mano, ele crime ainda foi organizado, policial. pois ele havia perdido o irmão que morreu por conta do uso de drogas. No entanto, essa versão é bastante questionada, principalmente porque o Wallace foi expulso da corporação por ser acusado de participar de um esquema que fazia desvio de combustível, o que colocou em xeque sua sede de justiça. Ele O pior que isso daqui é mais comum do que deveria, né, mano? Tipo assim, a rapaziada que se torna policial e tudo mais. Aí eu não sei se ele só fez o curso por ganhar dinheiro mesmo, ou se ele realmente queria lutar contra a corrupção e coisa do tipo. Mas, principalmente em cidade pequena, mano, cidade de interior, tem policiais que são amigo do prefeito, que são amigo de político. Aí os caras fazem uma panela assim, mano, bizarra, rapaziada. O cara faz uma panela bizarra. Tipo assim, quem vai contra tal coisa, os cara manda coisa de F, aí faz tal coisa, eles vai e faz serviço sujo. Tá maluco, mano, tá maluco. Ele negou essa acusação durante toda a sua vida, é claro. Mas o fato é que o Wallace deixou mesmo de ser policial e, no início da década de 1990, criou um programa de TV chamado Canal Livre. Esse programa ficou Canal Livre. extremamente famoso É, e não é da minha influente época, na mano. região e foi fonte de inspiração para muitos outros que tentaram copiar sua fórmula de sucesso. Mas tudo foi um processo. No início, não havia muitos recursos e o Wallace era encarregado de boa parte da responsabilidade e das funções do programa. Ele contava basicamente com um câmera em sua equipe, além das pessoas que desempenhavam funções necessárias para realizar a transmissão. Desse modo, Beleza. ele mesmo criava as pautas. Era o âncora e próprio repórter que cobria as matérias externas. Ele era Assim, tudo, mano. Foi até que o Wallace começou a ganhar notoriedade e confiança, tanto do público quanto dos patrocinadores, que começaram a enxergar no Canal Livre uma janela de exposição de suas marcas, o que passou a sustentar e alavancar o programa. A estrutura era a mais diversa possível, o que, como dissemos, mais tarde se tornou modelo para tantos outros que também almejavam o sucesso. Entre as atrações Ele havia um mix Ele é entre como se fosse um Cidade Alerta, mano. Ele só falava tragédia, porque se ele vai precisar começar a mandar as pessoas de F aqui. programavam o sucesso. Entre as atrações havia um mix entre programa de auditório, apresentações humorísticas, vitrine para artistas independentes, ações assistencialistas para o público, etc. Porém, o Amigo da carro-chefe do vizinhança. Canal Livre, desde sua fundação, eram as matérias
sensacionalistas sobre crimes. Essa pegada Vixe. policialesca que é tão Mano, comum hoje em dia. pior que tragédia acaba gerando muita visualização e engajamento. É loucura. Agora, rapaziada, quando você vai falar sobre tragédia, nossa, tal pessoa mandou tal pessoa de F. Ah, tal coisa aconteceu. Mano do céu. Ganha muita visualização, repercussão e comentários. É assim que a internet funciona hoje em dia. Sabe, né? Então, ao mesmo tempo em que se formavam filas com pessoas que queriam fazer denúncias civis, como cobrar as autoridades estatais a respeito de uma rua que não foi asfaltada, ou os departamentos de saúde que não prestavam o devido atendimento. Também era possível ver um fantoche, o galerito, sair aos tapas com um vendedor de esfirras Nossa! ao som de um músico. Mano, esse clipe eu já vi na internet, mas eu não sabia que era daqui, cara. Que bizarro. Tocava ao vivo no fundo. Lembra desse meme? Não? Vem daqui. No entanto, o que mais atraiu o público, sem dúvidas, era esse apelo policial investigativo do programa. E o Wallace não media esforços para agradar sua audiência e alimentar a sede de sangue das pessoas. Muitos casos emblemáticos foram conquistados assim, inclusive. Sabe essas pessoas que eu comentei que Sim. iam até o programa para fazer suas denúncias? Pois então, muitas delas iam também para denunciar crimes. Em uma edição, uma mulher foi se queixar do assassinato de seu filho e acabou encontrando o próprio criminoso na plateia. E Caraca. saiu contido pelos seguranças para ser levado à delegacia. Mas isso aqui é Em outra ocasião, tudo. um repórter foi a um local Isso aqui deve ser tudo fake, né? Não é possível que é assim. onde havia acontecido uma troca de tiros e entrevistou uma pessoa que estava. O programa prosseguiu e, durante seu curso, foi feita uma cobertura completa, ali, ao vivo, até o ponto em que a vítima não resistiu e sucumbiu diante dos olhares de milhões de pessoas que acompanhavam o caso. Que Não pense loucura. que essa estratégia ou estética de mostrar cenas explícitas com conteúdos grotescos ao vivo, em rede aberta e em horário de almoço, coibia as pessoas de acompanhar o programa. Nossa, mas aí também o cara conseguia fazer as maiores bizarrices do mundo e sair impune, né? Pelo amor de Deus, mano. Que isso? Tá parecendo até que é um negócio de filme, né? Mas não, realmente aconteceu e ainda por cima aqui no Brasil. Joma. Como esse cara não foi preso na época, eu acho que eles só descobriram depois essa bizarrice, velho. Eu acho que eles só descobriram depois, porque não é possível não. Mas eu acho que é muito bizarro ele ter feito tudo isso, né? Ter coberto os negócios ao vivo, mesmo com a pessoa ferida e tudo mais, e não ter sofrido nenhum tipo de cancelamento, né? Isso só mostrava que a TV aberta antigamente era meio foda-se das ideias. Os caras não tinham muitos escrúpulos, não. Muito pelo contrário, ele se popularizava cada vez mais. E como era de se esperar, todo esse clamor popular gerou muito rebuliço. O programa cresceu tanto em números e notoriedade que as pessoas preferiam recorrer ao canal livre ao invés de se apoiarem no poder público. O Wallace passou a ser visto como um herói, amado por muitos e, naturalmente, Loucura. odiado por tantos outros. Alguns anos antes, o apresentador até havia se candidatado a vereador pela cidade de Manaus, mas perdeu por receber pouco menos de 900 votos. No entanto, aproveitando-se do crescimento do programa, da fama e confiança que foram conquistadas, ele se candidatou novamente, agora para o cargo de deputado, conseguindo Não é se possível. eleger Meu Deus do proporcionalmente. céu. Olha só a linha de carreira que esse mano aqui tá tendo. Primeiro foi policial. E aí saiu por corrupção. E aí virou um apresentador de TV. Extremamente bizarro. E agora o cara se tornou um deputado. Meu Deus. como o candidato mais bem votado do país. Tudo ia de vento em popa. Agora o Wallace tinha o clamor popular, a maior audiência do estado, chegando a ultrapassar a TV Globo, e acesso ao poder legislativo, todas as ferramentas loucura. necessárias
para colocar em prática aquela sede de vingança que o acompanhava desde muito cedo. E assim ele fazia, pelo menos era assim que os fatos eram divulgados. Com o passar do tempo, foi possível perceber a exclusividade e a rapidez com que o Wallace Souza conseguia cobrir suas matérias. Agora ele Mano, não era mais a equipe de um homem só. Tinha ao seu lado dezenas de assessores, será que essa rapaziada aqui do lado dele sabia que isso estava acontecendo e estava junto ou não? auxiliares, repórteres, um quadro de pessoal que faria inveja em muitos canais de comunicação renomados. Era de se esperar que ele conseguisse ter uma vasta cobertura para acessar os fatos e alimentar seu programa. Mas, ainda que toda essa estrutura possibilitasse isso, era difícil justificar tamanha rapidez e acesso a informações. Isso porque, em muitos casos, a reportagem de Wallace chegava a uma cena do crime muito antes da própria polícia ou qualquer instituição investigativa. Às vezes, alguns dados eram fornecidos, como o estado de um carro que não tinha marcas de tiro, ali ao vivo, em loco, antes mesmo que uma perícia pudesse ter sido feita ou que a equipe policial tivesse chegado ao local. Isso começou a Que gerar loucura, muitas mano. suspeitas. Até que, em 2008, um ex-policial militar, Moacir Jorge, mais conhecido como Moa, foi preso em uma operação que visava coibir o tráfico de drogas em uma região de Manaus. Através de uma denúncia anônima, a polícia chegou até um local onde, possivelmente, funcionava uma sede do... E após acompanhar a Vixe. movimentação por algum tempo, decidiram invadir e puderam constatar que, de fato, aquele era o território estratégico para se desenvolverem as atividades ilícitas. Ao ser interrogado, Moa disse que fazia parte de um esquema muito maior, que tudo era Ih, feito foi X9, sob mano. Foi ordens que X9. vinham de cima do seu chefe, quando finalmente confessou quem seria o mandante de todo o esquema. O nome de Wallace Souza apareceu. Nessa altura do campeonato, os crimes já envolviam milícias, assassinatos, uma suposta organização criminosa, além, é Nossa. claro, do tráfico de drogas. O Wallace, que nessa época ainda era deputado, obviamente negou o envolvimento, se recusando a admitir que conhecia a Moa. Nesse E momento, sua quantos posição era quantos deputados desse aqui, policiais, apresentadores de TV, atualmente não estão envolvidos com esses negócios, cara? E ainda não foram descobertos e muito provavelmente nem serão. Cara, não dá nem pra contar nos dedos, são muitos, mas muitos. É triste, mas é a realidade, né? confortável, pois além de possuir foro privilegiado por conta do seu mandato, ainda tinha bastante poder e influência em praticamente todos os âmbitos possíveis, incluindo a política, a mídia e a própria polícia. No entanto, mais provas começaram a surgir e foi difícil sustentar o discurso. Uma foto mostrando Moa e o Wallace juntos, Olha descontraídos, na só, piscina, cordãozão foi de ouro. apresentada. Além disso, o filho do apresentador, Rafael, também Nossa, foi acusado de vários dos olha o crimes pique nos do quais Rafael, mano. o pai estaria envolvido. Conforme as pistas foram aparecendo e as ligações foram sendo feitas, a acusação montou um caso mostrando que o Wallace Souza não só ordenava assassinatos para divulgar em seu programa e ter audiência sustentada pelo conteúdo exclusivo, mas se aproveitava para eliminar desavenças do mundo do crime, sustentando uma operação Vixe. muito maior que ele comandava. Aqui é papo de ganhar uns 1.200 limpo, né? Ganhar uns R$ 1.200 limpo aí com todos esses negócios que ele tá fazendo, mano. Envolvimento com crime, venda de drogas, lavagem de dinheiro. Acho que sendo deputado, por aí, mano, por aí. Crime organizado da cidade de Manaus. Em 2009, o Wallace foi cassado de seu mandato e pôde enfrentar o processo como uma pessoa comum. No entanto, ele acabou em 2010
por complicações de saúde e nunca chegou a ser julgado. Moa e Rafael, filho do apresentador, foram condenados por alguns crimes, mas atualmente Alguns crimes. estão soltos. O programa Canal Livre foi repaginado e voltou ao ar, principalmente com o irmão de Wallace. Que Porém, isso, mano? atualmente é apresentado por um de seus filhos, Wallace Souza. Hoje em Ou dia, seja, não ele deu se nada. chama Sinal Livre e é exibido por uma filial da TV Bandeirantes do estado do Amazonas. Será que a justiça foi Que feita? loucura. O que você acha? Até a próxima. Tchau. Mano, esse que é o foda, né, Tem um- rapaziada? O cara consegue ser o diabo aqui na Terra. O cara consegue ser o diabo aqui na Terra. E, tipo assim, não acontece nada no final. Ele é preso, ele é investigado, mas aí paga alguma coisa ou é solto alguns poucos meses depois ou semanas depois. Você me pergunta, será mesmo que não compensa, né? Ser um arrombado? Será que não compensa, mano?